Olá, você está no Script, eu estou no Script, nós estamos no Script aqui pela TV Assembleia. Mais uma vez, como sempre, quarta-feira, 3 da tarde, domingo, 10 da noite, você tem uma pauta positiva aqui na nossa emissora, quando a gente fala do que há de positivo, do que há de produção que possa dignificar toda a nossa comunidade. Hoje a gente vai falar dos benefícios da musicoterapia. Para isso, estamos recebendo aqui a musicoterapeuta Nídia Cabral Coutinho do Rego Monteiro, já conhecida de todos os teresinenses, a pessoa que adota a musicoterapia para trazer benefício para as pessoas. Vale lembrar que esse ano, esse mês, o curso de especialização em musicoterapia da Universidade Federal do Piauí está fazendo 10 anos. Boa tarde, Nídia. Boa tarde. Como é que é atuar com musicoterapia, algo tão subjetivo, mas que tem efeitos tão concretos em diversos aspectos da saúde mental, da saúde física, da saúde social humana? É um prazer, né, sempre, e um desafio também, né? A musicoterapia já tem, né, se estabelecido pelo mundo desde a Segunda Guerra Mundial como ciência, como profissão e formação específica de musicoterapia. E é inegável, né, o efeito que a música e os elementos, né, sonoros, né, que o musicoterapeuta utiliza tem, né, no ser humano, todas as áreas do cérebro, impacto também em tons, no ambiente. Mas cada vez mais a musicoterapia tem virado palco de estudo científico, né? Então, isso dá também muito respaldo para quem trabalha dentro da área, né? Porque a gente também comprova... Reconhecimento profissional, né? Comprova cientificamente, né, o efeito, né, da musicoterapia. Agora, quando você fala em musicoterapia, você já concretiza também. Hoje em Teresina a gente já pode ver instituições, casas, escola, não sei, mas que trabalham só com isso, só com o efeito benéfico dessa música na pessoa enquanto terapia, seja para uma criança hiperativa, seja para um idoso que já está numa fase introspectiva para que ele volte ao convívio consigo mesmo de maneira prazerosa, ao convívio social. O que se deve a isso? Ao amadurecimento profissional de vocês, musicoterapeutas que atuam em Teresina, ou o reconhecimento da própria sociedade da necessidade da música como terapia? Eu acho que está tudo envolvido, né? A partir do momento que se tem o atendimento, é oferecido e percebe o benefício, né? O impacto que pode ter na qualidade, né, da vida, da saúde, então, com certeza, a demanda aumenta, né? Além disso, a musicoterapia, né, e o musicoterapeuta, como é uma carreira profissional, né, que está inserido no Código Brasileiro de Ocupação, ele também é coberto pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que é um grande avanço, SUS, né, Sistema Único de Assistência Social. E então isso também aumenta, né, as possibilidades que a população tem, né, para usufruir, né, dos benefícios que a musicoterapia traz. Então aqui em Teresina, por exemplo, nós estamos completamos 10 anos, né, de atendimento pelo SUS, numa equipe multidisciplinar, junto com médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, reabilitadores esportivos, arteterapeutas, toda uma equipe. Então a musicoterapia está inserida e atendendo uma clientela, né? Uma clientela dentro da área de habilitação, de reabilitação física, dentro da área de habilitação intelectual, né, que agora também é coberto, a reabilitação auditiva, agora futuramente vai ter também reabilitação visual. Então, isso tudo oferecido pelo SUS, isso já há 10 anos, ou seja, já passou muito mais de 1 milhão de atendimentos, né? No CIES, que fica coincidentemente ao lado, que é a educação especial,
também tem uma equipe dentro da área de saúde, mas também dentro da educação. Nós temos colegas também que trabalham há mais de 10 anos, né? Existe um cuidado além da forma da música, mas com o conteúdo dessa música que é usada para as terapias? Existe isso? Existe quase, eu não digo assim uma censura, mas são pré-estabelecidas as músicas a serem usadas para as terapias? Por isso, o cuidado que tem que ter, né? Quer dizer, um musicoterapeuta, ele tem que ter uma formação. Não existe musicoterapia sem um musicoterapeuta qualificado, que vai fazer uma faculdade de musicoterapia ou uma pós-graduação em musicoterapia. Então, ele vai ser treinado, né, habilitado dentro da área de saúde, dentro da área psicológica, além da área mesmo musical, ele vai ter e passar a vida inteira fazendo formações específicas. Por exemplo, dentro da minha área, eu tive e tenho que fazer formações específicas neurológicas, inclusive fora do país, para estar à altura, né, e atualizada. Então, cada área que tem um musicoterapeuta, além dessa formação, é uma formação continuada, porque é isso que em busca da regulamentação, exatamente por isso, porque a aplicação da música como terapia, ela pode trazer benefícios, mas ela também pode trazer malefícios. Não pode ser aleatória. Não, ela pode causar um impacto muito ruim também, se for mal aplicada. E, quer dizer, supõe-se que o profissional bem qualificado, ele vai, né, aplicar, estabelecer o objetivo terapêutico e aplicá-la bem, né? É por isso que nós temos também um código de ética, né, que esse ano já foi já saiu atualizado um código de ética nacional pela UBAN, inclusive eu fiz parte desse código e sou do Conselho Nacional. Então, isso tudo com cuidado para que tenha a qualidade e a ética, né, na aplicação da musicoterapia. Então, o musicoterapeuta, além de ter a formação, ele também tem que estar registrado como profissional. E né? o desafio de vocês, enquanto profissional, de convencer, não só porque a sociedade é mais do que convencida, ela é que clama por essa terapia, né? Mas toda a parte institucional do poder público a valorizar questões tão subjetivas como reconhecer, né, a eficácia da musicoterapia durante a gestação, por exemplo. Como é que vocês chegaram a esse ponto de maturidade profissional? Eu acho que é questão mesmo de pesquisa, né, a prática e a pesquisa juntas. Anualmente nós temos encontros de pesquisa, né, de pesquisa nacional, latino-americana, europeia e mundial, né? Mundial é de 3 em 3 anos, brasileiro. Então, exatamente porque a ciência tem que estar sempre estudando, né? E isso tem que estar junto com qualquer, né, profissão. Então, essa seriedade e a comprovação mostra, né? E comprova a eficácia, não é só o prazer, porque é muito bom, né? É muito gostoso. É agradável, mas não, tem né? uma Eficácia, fundamentação, né? Tem uma fundamentação. Então, aí complementando aquela pergunta que você fez, para cada paciente, cliente, nós fazemos uma anamnese, como qualquer profissional da área de saúde, e também fazemos um estudo sonoro. Traça um perfil individualizado. Que vai desde a gestação, se possível, porque já existe toda, né, uma formação, desenvolvimento na audição e parte do cérebro. Então, nós, se possível, dependendo da clientela, nós investigamos e temos esses dados também para que no direcionamento, no atendimento, a gente possa direcionar adequadamente e também quando é não verbal, né, o que aparece que não é falado, mas você já tem um registro e sabe o porquê que está aparecendo. Então, o que pode fazer muito bem para uma determinada pessoa, até mesmo no mesmo diagnóstico, pode fazer um estrago em outra. Né? O que relaxa uma pessoa pode irritar uma outra. Assim como um remédio. Então, né? Efeitos colaterais, a música também pode ter. Por isso essa seleção, né? Por isso que a gente está em busca dessa regulamentação, do reconhecimento de que a música e a musicoterapia realmente
pode fazer mal também. Tem um perfil do profissional, olha, essa pessoa tem um perfil pessoal que não vai dar tranquilidade para que ela possa trabalhar com a musicoterapia, ou não existe isso? Qualquer pessoa está apta a se qualificar profissionalmente e atuar na área? Quando é feita uma seleção, né, para fazer o curso, na seleção, além de currículo, da prova prática, a prova escrita, também tem entrevista. E a entrevista também se leva em conta ao lado psicológico. Que conta muito, né? Que conta muito. Então tem que ser uma pessoa que trabalha com a fragilidade humana, ela tem que, além de ter ética, ela também tem que estar muito bem emocionalmente. Doutora Nídia continua conosco, ela que é musicoterapeuta, está falando para a gente sobre os benefícios da musicoterapia e os trabalhos desenvolvidos aqui em Teresina. No próximo bloco a gente volta e você vai entender a importância da musicoterapia para a criança e sobretudo para a criança que precisa de cuidados e atenções especiais. A gente volta em instantes. Estamos de volta nessa edição do Script falando sobre o que há de positivo, os benefícios da musicoterapia. Aqui conversando com a musicoterapeuta Nídia Cabral do Rego, que vai nos falar agora sobre o uso dessa técnica, dessa terapia para dar mais qualidade de vida a crianças que necessitam de atenção especial. Nídia, isso é concreto? Você vê um resultado de melhoria da vida, sobrevida e do comportamento social dessas crianças com a musicoterapia? Sim, como a música está presente desde a gestação, então é um estímulo que tem uma rapidez, né, de resultado, no geral. Então a criança, ela começa a perceber o mundo, né, auditivamente ou um toque, e ela vai interagindo com o mundo, né? E a partir dessa interação ela vai desenvolvendo, né, um aspecto neuropsicomotor. E com a música e direcionada por um profissional musicoterapeuta com objetivo, né, terapêutico, ele vai direto no ponto onde deve ser mais estimulado, né? Então localiza-se o atraso ou a dificuldade, né, da criança, e aí direciona-se esse estímulo com a música, com instrumentos musicais ou com ritmo ou outras possibilidades. É possível não só observar musicais. com o comportamento da criança que instrumento traz uma reação diferente, positiva ou negativa, de uma certa rejeição para um instrumento, de uma aceitação para outro, de uma calma para um. Isso é possível ver concretamente? Sim, o musicoterapeuta, quando ele vai fazer a avaliação, ele deve também avaliar no sentido de como a criança vai perceber, né, os instrumentos, qual o instrumento melhor, qual o instrumento que ele tem uma rejeição ou uma habilidade maior, né, e até mesmo pelo desenvolvimento neuropsicomotor da criança, do bebê, tem alguns instrumentos que o bebê ele deve manusear para adquirir habilidades funcionais também. A gente não pensa musical. O que a gente faz com a musicoterapia, com o uso dos elementos, a gente vai direcionar e vai ter um ganho funcional. Nessa fase já é outro, né? É ele que é o protagonista da ação, da produção, né, do som. Nas atividades de vida dele, né, na interação com o mundo. Então, exatamente o tipo de instrumento a gente também vai avaliar. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade visual. Então, instrumentos ou material que vibre, ou se ela tem uma deficiência visual que tem um resquício. Então, instrumentos vermelhos ou amarelos, tudo isso deve ser observado, porque, né, é a forma como vai conseguir atingir o objetivo. Crianças que têm uma paralisia cerebral, por exemplo, e tem uma hemiparesia ou uma hemiplegia, uma dificuldade motora de um lado do corpo, então vai necessitar de um estímulo para que esse lado que
não reage ou está fechado, né, a mãozinha, possa abrir naturalmente, possa ser estimulada para abrir e ter uma função. Então vai ter um determinado tipo de instrumento que vai ajudar a que aconteça isso. Tem algumas crianças, e muitas, não são poucas, que têm uma hipersensibilidade a som, né? E não é só autista, porque geralmente as pessoas pensam no autista que coloca a mão no ouvido, mas não só. Inclusive bebês e crianças que têm uma hipersensibilidade a som. E isso, dependendo, a gente pode direcionar o objetivo para dessensibilizar, porque não se vive num mundo silencioso. Essa criança precisa sair com os pais, em uma festa de aniversário, a escola é extremamente barulhenta. Então, não vai se deixar a criança isolada porque ela tem uma sensibilidade. Ao contrário, vai se trabalhar para que diminua ou seja retirada essa sensibilidade para que ele tenha uma qualidade de vida. Para que ele aceite normalmente os seus Então, assim, tem muitos diagnósticos, também crianças que às vezes têm atraso no desenvolvimento, porque são prematuras ou então não têm os estímulos adequados no meio em que ela vive. Isso pode acontecer. E a gente não pode pensar só que, por exemplo, crianças que são de meio social mais pobre, às vezes criança que tem um meio social mais rico, privilegiado, às vezes ela não tem um estímulo adequado e ela pode ficar com atraso no desenvolvimento por não ter uma estimulação adequada. Mas isso tudo o musicoterapeuta pode trabalhar. O processo inverso, no caso da criança que é hiperativa, a música pode ajudar que ela controle essa atividade dela para dentro da normalidade ou dentro do ideal conforme a fase de vida dela? Sim, com certeza, porque além de saber exatamente a área cerebral que vai ser afetada, o que você vai diminuir em termos de estímulo e também ritmo. É uma das coisas mais interessantes, porque geralmente é um ritmo acelerado, então você parte do ritmo para fazer uma desaceleração. Então, como se você fosse freando, e também orientando aos pais, as pessoas que lidam, com aquela criança, para que também observem, porque geralmente quando tem uma criança, uma pessoa hiperativa, todas as pessoas à volta ficam também agitadas e entram no ritmo dela. Ao contrário, eles devem ficar atentos para que não reforcem aquele ritmo agitado. Aí comecem a desacelerar para que aconteça essa desaceleração, para que haja uma qualidade, para que haja uma atenção, uma concentração, E é muito interessante assim, trabalhar. Às vezes a gente consegue... A geração da expectativa, Lídia. Isso é bom ou é ruim? A família normalmente, sobretudo do autista, ela tende a gerar uma expectativa em toda a família, inclusive na própria criança, sobre uma vocação natural para a música, sobre a atuação da musicoterapia de maneira mais forte na criança autista. O que tem de verdade nisso? Sim, estudos científicos, muitos, comprovam que o cérebro do autista é um cérebro musical. Ou seja, existem características cerebrais do autista, como é o espectro, existem nuances diferentes em cada um, é claro. Mas eles decodificam muito rápido música, os elementos musicais, e isso é uma linguagem que para eles automaticamente eles já percebem, às vezes músicas inteiras, sinfonias, músicas de filme. E essa particularidade não quer dizer que ele possa ser um músico, pode vir a ser, mas essa particularidade ela pode ser utilizada para que traga funções para ele. Por exemplo, se ele percebe mais musicalmente, você pode, através da música, trazer o conteúdo, a palavra, para entender o que aquilo significa e leitura, como ele pode. Porque a dificuldade é no processamento das palavras. Então, há um atraso, na maioria, no processamento de palavras. Então, por isso que às vezes detecta logo que tem um atraso na linguagem, entre 1 ano a 2 anos. Porque é exatamente esse processamento, há um atraso. Então, numa palavra, para ele perceber a sílaba e entender a palavra,
imagine frases e as pessoas neurotípicas falando tudo ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Então, pode-se utilizar esse cérebro musical para trazer isso, né, como função. O perigo que a gente sempre alerta, até eu como musicoterapeuta, às vezes eu até aconselho a diminuir a música. Por quê? Acaba-se utilizando a música como reforçadora de estereotipias, ecolalias e também isolamento. Então, por exemplo, um musicoterapeuta, ele sabe como lidar com isso, o que fazer, direcionar. Bom, mas se vai colocar a música, ele adora ouvir música, ouvir determinado filme por causa da música, mas coloca-se para ele ouvir aleatoriamente, até para ficar quietinho ou para ficar mais tranquilo, menos... E isso acaba gerando o quê? Mais isolamento, menos função, né? Então é isso, assim, o que a gente tem que buscar é buscar essa habilidade, essa, né, dosagem cerebral, também da musicoterapia tem que... E trazer para a função, quer dizer, para trazer, não quer dizer que ele tenha que tocar, porque essa é a diferença, né? Além da formação, o musicoterapeuta, ele vai ter um objetivo terapêutico. Ele vai tocar, vai cantar, vai brincar, vai usar elementos sonoros, rítmicos, vai. Mas ele está sempre com um objetivo terapêutico estabelecido e checando se está sendo alcançado. A música, como educação musical, como música, qual é o objetivo? É ensinar a tocar, ensinar a cantar, né? Ou apreciar melhor, entender um pouco, né? E isso é diferente. Então, às vezes, tem que ver exatamente assim, para as pessoas entenderem essa diferença do professor de música e do musicoterapeuta. Eu, por exemplo, eu sou as duas coisas, né? Mas nem todos são. Né? Né? Nem mais nem menos. Aí são objetivos, né, diferentes. E a atuação da Associação de Musicoterapia no Piauí, como é que está essa entidade? Quando que ela foi criada, como é que ela está hoje? A Associação de Musicoterapia do Piauí, assim, nos orgulha muito, porque no cenário nacional ela tem destaque pela atuação, né? Atualmente o presidente é Alcides Valeriano. Nós estamos completando também 20 anos, eu como musicoterapeuta, e após 10 anos teve a primeira turma. E essa primeira turma, quando eles se formaram, eles criaram a Associação de Musicoterapia do Piauí, que está completando 10 anos. Então, atualmente são 10 anos do curso de especialização em musicoterapia, aqui no Piauí, os primeiros formados, também da associação. Eles assim que se formaram, criaram a associação, né? A gente estava junto também, mas eles, né? E esse grupo, né? Agora tem a segunda turma, tem outros também que se formaram fora. Está na faixa agora de 24 musicoterapeutas associados. Nós temos outros que se formaram, mas ainda não estão exercendo, né? Porque como profissional você só pode ser profissional se você tiver um registro, tiver submetido a um código de ética, né? Fizer parte. Mas assim, essa associação eu sou da associação, né? Então eu faço parte do Conselho Nacional, né, de Musicoterapia. Nós temos, dos nossos associados, nós temos componentes do Conselho do SUS Nacional, do SUAS, do Conselho de Regulamentação, fazem parte da nossa associação que tem assento do Piauí. Né? E outra coisa, esse ano, nós realizamos o Simpósio Brasileiro de Musicoterapia aqui no Piauí, que foi um sucesso em plena crise de gasolina, né? Nós recebemos mais de 200 musicoterapeutas, inclusive dos Estados Unidos, a referência mundial de musicoterapia neurológica, também